Bom dia a todos e todas presentes, pessoas presentes. Meu nome é Paulo Eduardo Alves da Silva, eu sou professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto e estou aqui me alocaram como presidente da mesa, eu tenho essa incumbência de começar os trabalhos, enfim, passar as falas e fazer algumas provocações ao final. É uma honra estar aqui com vocês, agradeço o convite do IBDP, na pessoa do professor Cássio Scarpinella Bueno, da professora Flávia Rio e da professora Rogéria Dotti, pelo convite. Esta é a 6ª edição dessa mesa de pesquisa empírica em direito nas jornadas de direito processual. Vou falar um pouquinho dessa história, né? E a ideia dessa mesa, que é uma mesa entre colegas e pessoas que já se conhecem, né? Professora Daniela Gabay, professora Maria Cecília Asperti, é fazer uma discussão sobre pesquisa empírica em direito, de modo geral, em direito processual, né? E fazer algumas relações com precedentes, né? A professora Daniela comentava aqui, antes da gente começar, que é um tema bastante alvissareiro em termos de pesquisa empírica em direito. Tem muitas pesquisas empíricas que focadas, né, no estudo de precedentes. Então, vai ser uma conversa interessante. Mas que, pelo fato do tema pesquisa empírica em direito ser um tema transversal, que pega, na verdade, pode pegar uma série de conceitos e de instrumentos processuais e também não processuais, né, do direito processual e de outras áreas do direito, é claro que a discussão sobre precedentes acaba expandindo para uma discussão mais geral sobre o que é fazer pesquisa empírica em direito processual. Então, acho que a mesa vai ter um pouco desse tom, né? A gente dirigiu para precedentes, mas as questões todas estão relacionadas a algo ainda mais amplo, né? Um minuto. Bom, falando rapidamente sobre a experiência dessa mesa, algo que eu acho que a professora Daniela também disse que fez uma linha do tempo, então vai apresentar melhor, mas só para registrar. Essa experiência de ter uma mesa em pesquisa empírica em direito nas jornadas começou em 2016, por iniciativa da professora Ada Pellegrini Grinova, né, saudosa professora Ada, e quando a gente pensa em iniciativa da professora Ada, a gente já consegue entender a iniciativa, o tom dessa palavra iniciativa. Então, ela fez acontecer nas jornadas essa mesa de pesquisa empírica em direito. A primeira delas aconteceu em Porto de Galinhas, com a professora Maria Tereza Sadek, a professora Suzana Costa, que muitos conhecem, o professor Alexandre Cunha, do IPEA, e a professora Maíra Machado, que é colega de vocês, na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. E se seguiu a partir de então, né, com um conjunto grande de atividades. Algumas mesas como essa, e alguns seminários de pesquisa em que os pesquisadores, mestrandos, doutorandos e pesquisadores já doutores, apresentavam os seus projetos, discutiam, né, no esquema de grupos de trabalho. Isso também foi bastante marcante durante 2 jornadas, eu acho que 2018 e 2021. Né? E em 2021, inclusive, a professora Daniela talvez se recorde, houve um dos temas específicos era precedentes, né? Eram dois painéis de pesquisa empírica em direito, um em consensuais e o outro em precedentes. Enfim, então já temos uma trajetória, há um conjunto de reflexões já em pesquisa empírica em direito processual, e agora a gente vai fazer a discussão sobre precedentes. Vou imediatamente, então, passar a palavra para as minhas colegas, desde já agradecendo a presença, a professora Daniela Gabay, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e a professora Maria Cecília Asperti, também da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Queria agradecer a presença das duas e também
agradecer a presença de vocês, muitos aqui pesquisadores empíricos, pelo que eu acompanho. Então, acredito que a gente vai poder fazer um debate, para além das falas, um debate coletivo, com a plateia, em cima das questões que a gente apresente e das questões que vocês tragam para a gente discutir. Temos um tempo generoso, né? A gente justificando aqui a ausência do desembargador. Vamos lá. O nome do desembargador, que eu não... Dr. Luiz Guilherme, do TJ de São Paulo, teve compromissos junto ao tribunal, não pôde comparecer. Professor Irapuan Santana, a gente fez contato, teve um problema na chegada em Curitiba, então também ainda não está presente. A gente vai começar o debate, aguardando eventualmente a chegada do professor Irapuan. Então, feito. Começar pela professora Daniela. Obrigada. Olá. Alô? Apertei. Alô? Agora foi. Bom dia a todas e todos. Também queria agradecer ao convite, ao IBDP, e dizer que eu me sinto em casa aqui, né, com os meus amigos e com todos vocês aqui presentes, conhecidos, né? Então, é um prazer estar falando desse tema, estar refletindo sobre o nosso percurso, também aqui no Instituto Brasileiro de Direito Processual, em relação à pesquisa empírica. Eu começo até trazendo um histórico disso, e depois pensando a pesquisa empírica também nesse recorte temático dos precedentes. Então, vou começar falando da pesquisa empírica nas jornadas, depois em direito processual e trazer aqui uma reflexão sobre a perspectiva dos precedentes. E aqui eu faço essa linha do tempo, e conversando até com o Paulo aqui no início, né, eu não coloquei o 2016, mas, de fato, foi onde tudo começou. Eu não estava nessa mesa, estava nas jornadas, assisti essa mesa, e a importância dela e desse apoio, dessa iniciativa da professora Ada e de todos que participaram da mesa, como o Paulo falou, Paulo, Maíra, Teca, Suzana e Alexandre, de criar esse espaço dentro das jornadas para refletir sobre a importância da pesquisa empírica. E me juntei ao Paulo e à Suzana já nas jornadas de 2018, em Belo Horizonte. E ali a gente fez uma chamada pública de trabalhos e pesquisas empíricas para que eles fossem debatidos nesse primeiro seminário de pesquisa empírica em direito processual das jornadas. E foi muito importante ter feito esse primeiro momento ali, porque a gente viu a demanda que existia, né? Foram 9 sessões, 17 trabalhos selecionados com pesquisa empírica em processo, foram debates por 2 dias, e com muita diversidade, né, geográfica, né, trabalhos diferentes metodologicamente também. E a procura foi tão grande que, em 2021, mesmo com a pandemia, né, foi uma jornada online, a gente repetiu esse formato de trazer e dar visibilidade aos trabalhos que estavam sendo construídos. E fizemos uma nova chamada pública de trabalhos e pesquisas empíricas para esse segundo seminário em pesquisa empírica. E ali a gente estruturou, diante desse aumento de demanda, os 2 eixos que o Paulo colocou. Então, houve ali uma divisão em eixos temáticos, que eram métodos consensuais e demandas repetitivas e precedentes. A gente também pensou workshops de pesquisa empírica e fomos aprendendo também, teve uma curva de aprendizado entre o primeiro e o segundo, para focar em, especialmente, metodologias, né? Então, as instruções eram que essas mesas e seminários, elas visavam, além de divulgar as pesquisas que estavam sendo feitas, na maior parte das vezes pesquisas monográficas, mas havia algumas pesquisas coletivas também, como em observatórios, para tratar dos cuidados metodológicos indispensáveis nesse tipo de pesquisa, né? As pessoas que estão aqui, acho que grande parte trabalha com pesquisa empírica e sabe a importância desse rigor metodológico, justamente para nos trazer ali, dentro dos trabalhos acadêmicos, meros argumentos de autoridade. Então, houve um avanço muito grande ali e um grande
aprendizado, né, com os convidados, com os expositores, tinham também moderadores e debatedores, para trazer o percurso da sua pesquisa, as escolhas metodológicas das suas pesquisas. Eram pesquisas em curso, que também ganharam novos interlocutores nesses espaços. Os moderadores também foram encorajados a destacar questões, desafios metodológicos dessas pesquisas, fazer sugestões. Então, foi um grande ganho ali em relação a esse debate. E aí, nas jornadas seguintes, em Gramado, a gente não repetiu o modelo do seminário, que é um modelo coletivo ali, né, importante, mas porque a gente pensou justamente em ter um momento reflexivo, né, de debate sobre essa agenda e de pensar né, a importância do BDP nesse lugar, a importância das jornadas nesse lugar e refletir sobre essas pautas em direito processual. E aqui estamos de novo nesse formato de reflexão. Então, acho que a gente tem esse convite de pensar o papel da pesquisa empírica no processo e também aqui nesse espaço das jornadas. Então, esse é o nosso histórico em relação às jornadas de processo. E aqui eu passo para o olhar da pesquisa empírica em direito processual, que é uma área dogmática, tem pesquisas tradicionalmente teóricas e dogmáticas, mas tem essa oportunidade, junto à pesquisa empírica, né, de trazer novos aportes, né, de análise de dados, de análise de como o direito se aplica concretamente. Então, tem vários dados possíveis, né, de analisar além das decisões judiciais, e aqui a gente está falando dos precedentes, mas práticas, comportamentos, percepções, enfim, inúmeras possibilidades, de trazer a pesquisa empírica para produzir dados que ofereçam, inclusive, uma certa resistência, um olhar crítico, né, uma perspectiva crítica a um olhar dominante. Permitir essa visão de realidade, né, que ressignifique, inclusive, a dogmática processual, mas também permite insumos para políticas públicas, para alterações normativas, né? Então, a importância não só de ter pesquisa empírica antes da alteração normativa, mas também como uma forma de monitoramento do impacto dessa alteração. Então, a pesquisa empírica traz essa inquietude, né? Esse olhar além do normativo, além do dogmático, esse olhar que testa, esse olhar que revisita, esse olhar que confronta, inclusive, ideais teóricos e dogmáticos. E aí faz isso com método, né? Tanto métodos quantitativos quanto métodos qualitativos. Vamos lá. Métodos quantitativos em relação a uma perspectiva mais de extensão, né? Então, busca aspectos objetivos, o survey, né, trabalha nessa perspectiva mais extensionista, como também qualitativos, que buscam mais profundidade, né? Como, por exemplo, as entrevistas. Então, a importância da pesquisa empírica, como eu falei, em relação a esses diagnósticos, a esses monitoramentos, a olhar o desempenho, inclusive, das instituições. Aqui eu trago uma fala da Fabiana Lucy, né, que é descritiva aqui da pesquisa empírica, importância de trazer essa observação da realidade, olhar informações, olhar os dados, a pesquisa empírica tanto na perspectiva do diagnóstico e a importância desses diagnósticos de descrever, de compreender, de explicar essas práticas. Então, tem uma perspectiva descritiva para além de uma perspectiva analítica e também a importância das técnicas, como eu falei, tanto quantitativas quanto qualitativas, e aí a depender, obviamente, do objetivo dessa pesquisa. Bem, na pesquisa empírica em direito processual, a gente vai ter tanto a questão monográfica, né? Então, as pesquisas que, normalmente, nos seminários que a gente fez aqui, inclusive nas jornadas, olhavam essas pesquisas individuais, sendo feitas tanto como trabalhos de conclusão de curso, como também como dissertações e teses, como também pesquisas coletivas, né, que são possíveis em projetos de pesquisa. E há toda uma importância de realizar essas pesquisas coletivas de diagnóstico. Há desafios em relação também à questão de financiamento, porque são pesquisas coletivas que normalmente vêm de um financiamento institucional, então olham muitas vezes performance institucional, funcionamento ali de instituições do sistema de justiça. Então, a importância de também ter pesquisas que olhem para os usuários do sistema de justiça, né? E
olhem e produzam dados em relação aos usuários. E também a importância de você trazer essas técnicas, trazer, né, essa análise de técnicas de pesquisa para dentro das grades curriculares, nessa perspectiva de ensino, pesquisa e extensão. A gente tem um artigo, inclusive, nós três, que tratamos dessa relação e dessa sinergia entre ensino, pesquisa e extensão. Então, trazer pesquisa para dentro do ensino, trazer métodos de pesquisa para dentro do ensino, esses workshops, essas reflexões, para quando se começar a elaborar esse trabalho monográfico, já se ter esses aportes também técnicos para essa produção. E a própria extensão também, que acompanha o curso, né, de graduação, que eu estou falando especificamente do curso de graduação em Direito, para analisar, para ampliar desde o início essa análise da dogmática, a partir do que a gente comentou no início, né, da importância da pesquisa como esse termômetro de análise de realidade, de ressignificação dessa dogmática. Então, sem dúvida nenhuma, dentro dessa sinergia, a gente tem ali uma fonte muito importante de valor para a pesquisa empírica. Nas pesquisas que já existem, alguns diagnósticos empíricos são muito importantes nessa produção de dados primários e secundários de pesquisa. Então, aqui eu coloco alguns que são bastante conhecidos, né, por quem trabalha com pesquisa e quem olha o sistema de justiça nessa perspectiva prática. Essa política de produção de dados e informação ela é muito relevante, como eu falei, como insumo de políticas públicas, como também insumo de alterações normativas, né, análise e monitoramento de impacto dessas alterações. A gente costuma brincar, a gente não precisa ter uma pesquisa empírica para chamar de nossa, né? É muito importante a gente também analisar dados e pesquisas que já existem e interagir entre essas pesquisas nessa, né, função muito de rede também, né? E aí fazendo alusão, inclusive, à rede de pesquisa empírica que teve ali o papel muito importante do Paulo Eduardo na criação, mas que tem justamente essa função, né, de colocar em contato. Acho que um dos grandes ganhos de trazer a pesquisa empírica para as jornadas no formato dos seminários foi esse, né, colocar todo mundo em contato. Você tem um observatório de RDR em Minas, existe um observatório de RDR em Ribeirão Preto, e quais são as escolhas que são feitas, como se troca em relação a esses dados. Então, essa rede se ampliando, e mesmo nas suas pesquisas monográficas, que a gente sabe que né, uma fase bastante solitária ali de produção, você adquirir novos interlocutores e novos aportes ali de pesquisa. E aqui, quando a gente olha os dados que já existem, a gente sente ali uma falta, como eu falei ainda há pouco, na pesquisa em relação ao usuário do sistema de justiça, né? As poucas pesquisas que focam mais no usuário, então a pesquisa do PNAD, o próprio Índice de Confiança na Justiça, foram pesquisas que foram descontinuadas, né? Então, você tem uma série histórica e, de repente, tem um descontinuamento. Por quê? Como eu comentei, as pesquisas elas acabam focando mais, em termos de financiamento, nas pesquisas que olham para essa performance institucional, para instituições do sistema de justiça. Então, a importância desse olhar, tanto institucional, mas também esse olhar ali do usuário, como eu comentei ainda há pouco. E aí, sobre precedentes, né? Existem, como a gente estava comentando no início, inúmeras pesquisas monográficas, e muitas com, inclusive, dado empírico, que olham para precedentes, né? E o que eu fiz de escolha aqui, mais do que trazer essas pesquisas, não sou autora dessas pesquisas, eu nem me sentiria confortável aqui, né, simplesmente em trazer algo que vocês poderiam olhar e outras pessoas poderiam protagonizar dentro desse espaço. Eu fiz uma outra escolha, que é olhar para essa perspectiva do precedente a partir de diferentes premissas para a construção de uma agenda de pesquisa em relação à questão dos precedentes. E aqui eu vou usar dois autores, né, mas usei duas perspectivas também de análise, dois referenciais teóricos que permitem que diferentes hipóteses sejam construídas nessa análise. Então, um referencial teórico aqui em relação ao acesso à justiça, né, que eu estou colocando aqui como uma análise mais sociológica, e citando o Mark Galanter, especificamente, que trabalha muito essa perspectiva de quem são os usuários, das assimetrias, né, entre as pessoas que usam o sistema de justiça e as vantagens dos grandes litigantes como usuários, né, como participantes, ali, jogadores repetitivos e habituais. E olhando, né, nessa perspectiva de regras, instituições, né, e partes envolvidas,
ele vai falar bastante da importância das decisões como ganhos normativos, inclusive para se pensar outros mecanismos de solução de conflitos, né? E o precedente tem esse lugar, né? Existe um movimento muito grande, eu trabalho com métodos extrajudiciais também, de se colocar as múltiplas portas de acesso à justiça, a importância das outras portas, mas essas outras portas só funcionam se a porta da justiça estatal está indo muito bem, está produzindo ganhos normativos também para os diferentes setores do sistema de justiça, até para você conseguir negociar bem e aquilo, seja num contrato, seja num acordo, seja num outro mecanismo, inclusive consensual. Então, se a gente olha numa perspectiva mais sociológica, a gente vai ter uma hipótese mais relacionada à falta de acesso quando a gente olha quem joga essas regras do jogo. Então, tem pessoas que se repetem mais, jogadores repetitivos, e tem muita gente que está fora desse sistema de justiça, então dá uma sensação de falta. Se a gente olha na perspectiva da análise econômica e da eficiência do processo na alocação de recursos, na redução de incertezas, na redução do passivo judicial, a hipótese está mais relacionada à carência, à falta de acesso, né? A necessidade de gerir melhor essa litigiosidade para dar conta desse passivo judicial. E aí, assim como eu trouxe o Galanter, eu trouxe também aqui a Luciane Jung, que é uma pesquisadora que tem dupla formação atualmente, formada em Direito e Economia, que faz pesquisas muito interessantes, e a tese de doutorado dela foi sobre, além dos achismos do senso comum e das evidências anedóticas, uma análise econômica do judiciário brasileiro. E aí ela tem algumas hipóteses, não sei até se dá para... não vai dar, né, para mover um pouquinho para cá, porque está cortando o slide, mas, enfim, eu leio para vocês também. É que eu acho que, não sei se for mecanicamente subir ali, é ruim, mas se tiver como... Mas, se não, tudo bem, eu também dou uma... Deixa eu até abrir aqui o meu. Se não, tudo bem também. Só porque eu acho que vai acontecer no seu também, Cissa. Vou abrir aqui para que eu leio o que está. Podemos continuar, não tem problema. Deu uma reduzida? Acho que é o slide 9. Se for complexo, pode deixar que eu dou uma lida aqui também. Eu abri o slide aqui no computador. Pode deixar. Acho que a gente segue assim. Então, ela vai falar... Como análise econômica, ela introduz, né, quais são as perspectivas de uma análise econômica do direito trazida para esse campo do judiciário, né? Você pode fazer uma opção por uma economia, uma análise comportamental, uma análise econômica institucional, uma análise, né, de jurimetria. Existem N possibilidades dentro da análise econômica. Eu acho que é uma pesquisadora que faz uma análise econômica bastante fundamentada, né, e com bastante propriedade também em relação a esse referencial teórico que ela tem. Ela vai olhar as faltas, né? Então, falta de recursos, né? E a hipótese que a falta de recursos materiais e humanos não seria o principal motivo para uma ineficiência nessa gestão ou planejamento estratégico, né, e tudo mais. Ela tem uma outra hipótese que ela fala que é bem comum na análise econômica, que existe ou não uma tendência dos magistrados a favorecerem, ela vai olhar contratos aqui,
relações comerciais e relações contratuais, especificamente com alguns recortes, sem o poder público, inclusive, mas favorecer devedores ou partes mais hipossuficientes, era uma hipótese que ela iria ou não confirmar. E a questão do judiciário brasileiro, se geraria essa insegurança em função de reformas e alguma inconsistência em relação às decisões judiciais ao longo do tempo. É claro que eu não estou falando aqui, né, eu quero menos focar nas conclusões dela e mais focar nos métodos e nas hipóteses que ela fez para construir esse percurso da pesquisa empírica. Porque a gente pode até colocar que isso aqui foi pré-Código de Processo Civil de 2015, o que gera, sem dúvida nenhuma, uma mudança também grande em relação a como aplicar isso hoje, né? Mas, olhando o percurso que ela fez, ela olhou só acórdãos do STJ, né, dentro de um recorte temporal aqui de 10 anos, olhando, como eu falei, essas dívidas contratuais e não contratuais, excluindo dívidas públicas, e ela falseou a hipótese dela de que haveria um favorecimento em relação à parte mais fraca, à parte hipossuficiente. E olhou, aqui nesse último slide que não está aparecendo, percentuais de reforma ou de manutenção dessa decisão. E aí, se a gente passar aqui para o seguinte, então, ela não confirma a hipótese, né, desse enviesamento em relação aos devedores, em relação aos hipossuficientes. Ela identifica uma alta frequência em reforma, né, que poderia indicar alguma insegurança jurídica, trabalha de forma econométrica ali esses dados para colocar os impactos desse recurso no resultado da decisão, ali numa probabilidade de reversão, e indica uma agenda futura. Então, menos sobre o conteúdo do que ela diz, mas sobre o percurso que ela faz, ela vai, então, analisar a partir, né, dessa perspectiva econômica, e é bastante comum esse movimento que ela faz na pesquisa empírica, que é voltar para as hipóteses, identificar e ter muita liberdade em falsear essas hipóteses, como uma delas foi falseada, e, ao mesmo tempo, sugerir uma agenda futura, né, que é bastante comum também em pesquisa, né? A gente tem uns achados da pesquisa empírica e isso gera uma agenda futura ali adiante. O Galanter, como eu falei, ele vai numa outra perspectiva mais sociológica, né? Então, quem são esses litigantes? Ele não é processualista, tá? Ele é, inclusive, da sociologia e nem é do direito. Mas tem, enfim, uma formação que é muito importante em termos para a gente que faz pesquisa empírica em direito, que é, primeiro, partir da premissa que o sistema jurídico, a parte normativa e dogmática, é apenas um pedaço, né? Ele até fala, a maior parte das pessoas, inclusive da dogmática, vai começar olhando por aí, né? Olhando as regras, olhando as instituições. Como eu falei, as próprias pesquisas empíricas também têm uma premissa de partir por aí. Mas olhar desse outro lado, olhar para quem chega, como chega, com que dificuldade que chega, saber quem está jogando essas regras do jogo, é a reflexão que ele propõe nessa análise que ele faz das vantagens dos litigantes repetitivos, dos jogadores habituais, e refletindo sobre esses tipos de partes, né? Então, ele, de certa forma, estereotipa ali esses tipos, considerando que a gente não tem um sistema neutro em relação a quem tem vantagens e quem não tem vantagens, e para você ter um potencial transformativo, né, desse acesso à justiça, gerar ali uma transformação, você precisa partir dessa premissa também, né, que os grandes litigantes vão sempre ter vantagens. Então, se a gente traz esse referencial dele para a perspectiva dos recursos e dos precedentes, todas as vantagens que ele coloca se aplicam em relação ao jogador habitual, ao grande litigante em relação aos precedentes, né? Então, vão ter mais recursos financeiros e informacionais para fazer escolhas, para saber aquilo que se deve buscar um precedente, aquilo que não se deve buscar. Então, vão lidar bem estrategicamente com essa busca de ganhos normativos, muito mais do que os ganhos tangíveis, né? Não é só o que eu estou pagando ou o que eu estou economizando, mas o impacto disso em relação a todo, né, um contencioso, né, uma litigância muito maior do que aquele caso, vai jogar mais com probabilidade, vai buscar mais relações informais, especificamente nos tribunais superiores, né, buscar uma advocacia específica para trabalhar estrategicamente com a construção daqueles ganhos normativos, vão assumir mais riscos a longo prazo, ter advogados especializados. Tudo que ele coloca se aplica também, se a gente for colocar nessa perspectiva, né, da construção dos precedentes, mas olhando para quem chega, e como essas assimetrias também se colocam nessa questão. Por que eu trouxe isso e não falar, né, das tantas pesquisas empíricas
e pesquisas sobre precedentes existentes. Porque, mais do que, como eu falei, trazer o conteúdo dessas pesquisas, acho que assim, a importância da pesquisa empírica para explicitar esses referenciais teóricos, né? O que ela agrega, o que ela aporta de diferente quando você olha esse tema a partir da pesquisa empírica, né? Tanto a Luciana Jung quanto o Mark Galanter são excelentes pesquisadores que têm lugares de fala muito diferentes. Então, esses referenciais teóricos partem de premissas, partem de hipóteses. As hipóteses são construídas a partir de uma agenda muito diferente. Inclusive em relação ao papel dos precedentes, no que diz respeito à uniformidade, previsibilidade, segurança jurídica ali nas decisões judiciais. Então, o que a pesquisa empírica agrega é que ela permite que você explicite esse referencial teórico, que é legítimo qualquer que seja ele, que você assuma um lugar de fala, que você construa hipóteses a partir disso, que você pode falsear. Então, está fora dessa perspectiva de um argumento de autoridade ali que eu preciso perseguir por conta daquele referencial, ela te dá essa liberdade. Né? E esse é um convite, né? Como vamos pregar a palavra aqui da pesquisa empírica, a gente estava brincando no início, mas porque vicia, né? Você entra numa sistemática que acolhe essa possibilidade de você, de fato, entrar de um jeito e sair de outro. Né? Tem um quê transformativo de quem ingressa na pesquisa empírica. E além disso, obviamente, dá as técnicas, né? Então, métodos, um olhar para dados, um olhar para a realidade, e esse conforto de percorrer esse percurso, né, e chegar a um resultado que se legitime a partir do percurso também. Então, um pouco o que eu trouxe aqui para a gente debater, e queria novamente agradecer. Obrigada. Obrigado, professora Daniela. Muito interessantes considerações com relação ao potencial da pesquisa empírica em direito. E eu me lembrava que não por outras razões, o professor José Carlos Barbosa Moreira, desde a década de 80, já conclamava os processualistas a duas coisas, né? Olhar para além do direito processual. Ele dizia o processo é um fenômeno social, não é um fenômeno meramente jurídico. Então, ele tem que ser olhado sob uma mirada multidisciplinar, perspectivas distintas, não exclusivamente doutrinárias normativas. E também conclamava os processualistas a olharem para a realidade do funcionamento da justiça. Então, como as coisas efetivamente são feitas, né, para que, a partir disso, se possa conceber soluções originais, né, soluções com potencial de eficácia maior, né, soluções para reformas legislativas, soluções para orientações práticas, soluções, inclusive, para os clientes, né, novas formas de litigar, que baseadas no que acontece na realidade. Então, as recomendações da professora Daniela me fizeram lembrar dessas recomendações também do professor Barbosa Moreira, na década de 80. Então, temos aí um tempo. Bom, sem mais, passo a palavra para a minha colega, professora Maria Cecília Asperti, por favor. Olá, gente, boa tarde a todos e a todas. Bom dia! É que eu acordei muito cedo para vir. Já muita coisa aconteceu. Bom, é um prazer estar aqui e fazer parte dessa mesa. É a primeira vez que eu faço parte da mesa de pesquisa empírica, mas me sinto totalmente em casa com os colegas. O meu slide já está aqui? Deixa eu ver. Ah, só eu, pronto. E a gente, né, Dani, a gente até comentou, né, mais ou menos, mas a gente não conversou antes. Só que vai combinar demais o que a gente vai falar. E aí até você falou, eu não vou falar de pesquisas específicas. Bom, eu vou. Então, eu vou partir mais ou menos da onde a Dani assentou, sobre a importância da pesquisa empírica, sobre a consolidação de premissas, hipóteses, a escolha do método, referenciais teóricos cruciais, até sem combinar, eu também vou chegar num lugar parecido. Mas hoje eu vou falar um pouco de algumas pesquisas específicas. Eu vejo até pessoas na plateia, eu quase citei algumas, mas eu fiz uma escolha um pouco até aleatória. Eu faço muita banca. Olha, o pessoal está olhando, será que pegou a minha? Não, você não terminou a sua ainda.
Eu faço muita banca de pesquisa empírica dos colegas, né? Paulo, Camilo, Dani, a professora Suzana, e eu peguei alguns temas de pesquisa empírica em precedentes para a gente fazer, enfim, ter alguns exemplos. Peguei alguma diversidade de métodos, peguei algumas pesquisas minhas também, e proponho a seguinte abordagem, como se a gente fosse fazer aqui uma meta-pesquisa sobre precedentes, a pesquisa da pesquisa, mas de forma muito exploratória, como, aliás, toda boa pesquisa empírica se inicia com estudo exploratório, só para a gente refletir conjuntamente. Então, quais são algumas perguntas de pesquisa atualmente relevantes ligadas a precedentes? Não vou esgotar isso, mas eu diria para vocês que todas as mesas que a gente for frequentar aqui nessas jornadas vão trazer inúmeras pesquisas empíricas, e eu até me questiono por que elas ainda não existem. Então, que a gente vai ver temas sendo discutidos sem dados, talvez, para embasar melhor a discussão. Mas vou falar de algumas, né? Principalmente no sistema brasileiro, que a gente tem esses mecanismos de formação de precedentes, que a gente pode até discutir se são ou não, mas que têm particularidades muito significativas. Então, IRDR, recurso repetitivo, repercussão geral, que tem toda uma sistemática que traz uma série de perguntas específicas. A outra é como a gente pensa na melhor articulação do objeto de pesquisa para o método. Sempre lembrando que primeiro a gente delineia, né, o objeto de pesquisa para depois pensar no método. E também para a gente, assim, aqui no direito a gente percebe, até a Dani colocou, né, os estudos que a gente parte são estudos essencialmente quantitativos, né? Todo mundo que vai se embrenhar aí numa pesquisa empírica começa, olha justiça em números, olha estudos mais abrangentes. Mas a gente ainda tem... enfim, existe ainda uma visão de que a pesquisa quantitativa é mais fidedigna. Então, eu venho aqui trazer a palavra da pesquisa qualitativa, da importância dela. Outro dia eu estava conversando com uma colega, falou, eu vou fazer estudo de caso, mas, para ter certeza, eu vou fazer 25 estudos de caso. Eu falei, não. Confia no estudo de caso, não é para fazer 25, isso não é estudo de caso. Então, para a gente também trabalhar a importância de se ter esse misto de métodos, e de pensar primeiro no objeto e depois no método. E caiu. Voltou. Voltou? Opa. Ah, olha aí. Ó. E aí, volta, volta, volta. Pulei. Pulei, pulei. E terceiro, esse é um ponto até que eu acrescentei no final. Depois que eu fiz esse levantamento, como é muito comum em pesquisas exploratórias, você repensa a sua própria pergunta. Eu tinha só essas duas, essa terceira veio depois. Eu reanalisando essas pesquisas, me veio à tona como, muitas vezes, a pergunta de pesquisa é uma, você responde ela, você pode ter hipóteses que você falseia ou não, mas vem outras informações, outras complexidades. Quase todos os estudos empíricos que, assim, eu tenho contato, mas principalmente sobre precedentes, eles acabam acertando outras questões que nem eram as questões que eles inicialmente estavam mirando, porque existe uma complexidade, uma riqueza, e quando você olha a realidade, outros temas vêm à tona. Então, também vou trazer um pouco algumas reflexões sobre isso. Então, começando, algumas possíveis perguntas de pesquisa em temas de precedentes. Não vou esgotar todas que eu já tive contato, felizmente são muitos estudos maravilhosos em andamento ou concluídos, tanto monográficos quanto coletivos, mas eu venho aqui muito com a experiência e o repertório de bancas, né, de estudos monográficos. Algumas perguntas mais gerais. Geralmente a pergunta é bem mais detalhada, né? Vamos dar aquela generalizada. 2 eixos de perguntas, já vou até colocar aqui, porque tem muito a ver com o que a Dani falou. Acesso à justiça e participação. Tudo bom? Boa tarde, professor Cássio. Oi, professor Flávia, claro. E aí? Imagina. Fica à vontade. Quer o microfone? Por favor. Bom dia, gente. Prazer estar aqui. Em nome da diretoria do IBDP, só para dar as boas-vindas. A gente estava passando nas outras salas, né? E aí tem, né, enfim, tem lá, tem cá. Então a gente está chegando aqui agora. Obrigado e desculpa só interromper um pouco, Cecília. Obrigado aí ao Paulo, Daniela. Prazer muito grande estar aqui abrindo mais essas 15ª jornadas brasileiras de direito processual, né? Esses painéis aqui que tem sido uma marca já histórica do IBDP. Né, abordando uns temas, na minha opinião, de alta tecnologia, de alta atualidade.
tudo mais. Depois nós temos o Grand Foreign Opening, ou qualquer coisa parecida que a gente inventou aí hoje no Guaíra. Né? Vocês viram que o eixo central dessa jornada são os precedentes. É um tema, ao meu ver, que só nós, do processo civil, que estamos prestando atenção. E eu estou preocupado, mais do que como processualista, como cidadão brasileiro, porque o pessoal está fazendo McDonald's, é linha de produção com gergelim, porque não dá para você pedir sem o gergelim, porque o Big Mac tem gergelim. O precedente está chapado. Chapado não no sentido de drogas, mas no sentido de, também, quem sabe que sabe, né? Mas também no sentido, é aquilo, é uma marca, ele põe, muitos são afetados, uma semana depois está em votação, até para evitar que amicus curiae entre. O 1245, Deus me perdoe, mas foi o que aconteceu agora, quase nada, era a rescisória sobre a modulação da tese do século. Quer dizer, mesmo que a gente não saiba o que é aquilo, só de falar tese do século deve ser relevante. Né? É isso, cabe rescisória para discutir a modulação, e a ideia era dizer, não cabe não, é automática, a coisa julgada está evaporada. A gente, por exemplo, no IBDP não conseguiu entrar como amigos, a gente entrou só com memorial, explorando as brechas do sistema, éticas, legais, evidentemente, e viramos o jogo. Então, porque prevaleceu o que o IBDP sustentou, inclusive para não deslocar a competência para a Corte Especial, porque a tese é muito mais do que tributária, é uma questão de rescisória, então é a Corte Especial do STJ. Então, só para mostrar a importância disso, que vai muito, mas muito além do processo civil, mas vamos no processo civil, dialogando no processo penal, dialogando no processo de trabalho, mas é um tema que nos parece urgente. Né? Então, essa é a ideia de todas as nossas jornadas, inclusive da participação dos estrangeiros, com as suas colaborações, suas visões de mundo, de precedentes, que são muito diferentes das nossas e muito diferentes do que muitos daqui dizem que eles dizem lá. Eles geralmente, não disse isso não, é mais ou menos assim, não é isso não, eu acho que você não entendeu o que eu disse, não. Você fala inglês de verdade, porque não é isso não, você fala alemão de verdade, você fala italiano, não é isso, né? Citar a jurisprudência, né, vai citando, reproduzindo, né, e tal. Então, é uma coisa bacana. E a gente tem tido, de um tempo para cá, sempre a preocupação de homenagear grandes processualistas. Então, como o tema era precedentes, para nós nos pareceu uma coisa muito óbvia, ainda fazendo aqui no Paraná, em Curitiba, homenagear dois grandes, né, um paranaense em raiz e uma paranaense por adoção. Então, o professor Luiz Guilherme Marinoni, a professora Tereza Rodalvin, que, como nós sabemos, são dois dos maiores estudiosos de precedentes que a gente tem, né? E ainda antes do CPC 2015, sem exagero, ainda antes do tema virar moda, ou eu vejo não hoje como moda, mas como necessidade. Alguns temas com o Código 2015 vieram um pouco de moda, bacana, todo mundo falou, hoje caiu até, né, que nem negócios processuais, eu não tenho nada contra, mas é tema de moda. Hoje o pessoal está mais tranquilo com o negócio, até porque não pegou tanto. Né? Alguns dizem que pegou, porque eu tenho um caso assim, mas isso não é nem sociologia jurídica, isso é quase que, o que eu digo não é anedótico, eu cheguei a comentar uma vez no mestrado, a gente não está aqui para fazer, como é que chama? Sabe aquele negócio que você fica falando para o outro, assim, para passar bem, como é que você... Terapia jurídica. Porque no escritório a gente tem um caso assim, porque o juiz indeferiu liminar. Isso é terapia, não é estudo, não é empírico, não é isso. Aqui o pessoal sabe que é empírico, entre outras coisas. Né? É terapia. Não, mas, né? Mas eu pedi o juiz indeferiu liminar, ele é vendido, né? Isso é terapia, é desopilação de fígado. Não é vendido, a parte tem mais direito que a sua, é simples assim, né, etc. Tal. E pode até ser vendido, mas não seria por isso. É outra história, é outra discussão. Cabe rescisória, inclusive. Né? Mas só para dizer, então a gente vai... Opa, deu? Você vê? A gente fala. Então a gente vai homenagear esses dois grandes nomes para falar dos precedentes e vamos dar hoje à tarde, então, é surpresa. Então não falem, a maior comenda, a maior glória do IBDP para quem contribui com as letras jurídicas processuais, que é a medalha José Carlos Barbosa Moreira. Então, né, logo mais, a 1h30 começa, 2 horas efetivamente começa aqui no Guaíra, né, do lado direito. A gente põe 1h30 para todo mundo começar às 2 horas. Temos aí uma série de atividades bem bacanas, também com a palestra dos nossos dois homenageados. E fechando na sexta-feira, lá no Teatro, no Hotel Coia,
né? A gente também quis ocupar Curitiba, não só a praça, né? Mas também lá um pouquinho mais longe, lá no hotel, lá o acordo que a gente fez para fechar lá, não só com a palestra do professor Ferruccio Auleta, da Universidade de Nápoles, e também com o Fux, que vem não só como presidente, um juiz de carreira que chegou a presidente do Supremo, mas como professor titular da UERJ e como, né, o relator efetivo o presidente da Comissão de Juristas que fez o código, que apostou muito alto nesses precedentes, como nós sabemos. Então, o Fux é sempre um cara que tem muito o que contribuir efetivamente, né? E vai fechar com chave de ouro. Mas eu chamo a atenção de vocês, ainda mais numa sala, num painel de pesquisa empírica, que nós, pela primeira vez, fizemos 2 concursos de monografia. E os ganhadores desses 2 prêmios, de melhor monografia de processo penal, a medalha professor René Ariel Dotti, professor, né, titular de processo penal da Federal do Paraná, e a medalha, o prêmio, né, professor Egas Muniz de Aragão, professor titular da Federal do Paraná, também, infelizmente, ambos falecidos, professor Muniz de Aragão mais recentemente, né, vão ser dados para os ganhadores, primeiro, segundo e terceiro lugares, na sexta. Mas com essa novidade, os expositores, os ganhadores vão expor, ainda que brevemente, vão ter lá 5, 7, 10 minutos que seja, para exporem as suas ideias, o que eu acho que é uma belíssima forma de incentivar a pesquisa, efetivamente, a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica, né? E foram feito, a gente até brincou, não foi nem double blind review, a gente chegou à conclusão que é um quadruple blind review. Se não existe a palavra em inglês, com certeza em cerveja tem. Então, é uma forma nobre de trabalhar com lúpulo, para realmente ver que quem ganhou eram as melhores pessoas, aí, super rigorosos, o Talamini, o Sérgio Arenhardt, quem é do Paraná sabe, o rigor deles, lá, o Badaró e outros professores lá de processo penal nas comissões organizadoras. Tal. Então, é isso. Agradecer a presença de vocês, Estamos circulando. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer elogio, qualquer crítica, deixem-nos saber. Obrigado a vocês. Daniela, Cecília, ao Paulo. Fica à vontade. Pode. De minha parte é só isso, não vou atrapalhar mais. Não, eu Deixa eu fazer uma dança com você aqui. Não, professor Cássio, acho que fica aqui, senão eu vou... Queria agradecer em nome da mesa, professor Cássio, professora Flávia e também professora Rogéria. Me mencionar aqui, na abertura a gente fez esse reconhecimento individual aqui. A gente também, coincidentemente, a gente acabou de falar do professor Barbosa Moreira, fizemos uma rememoração aqui de como ele conclamava o processo não só para fazer pesquisas empíricas, para olhar a realidade do foro e do sistema de justiça, para ali criar soluções originais e efetivas e eficazes, mas também para olhar para o processo como cidadão, como o professor Cássio comentou agora, né? O processo não é só um fenômeno jurídico, é um fenômeno social, então a gente se preocupa também como cidadão com isso. Então, acho que foi muito interessante, a gente não combinou essa entrada e acho que casou. E a gente também fez um registro de agradecimento, porque essa mesa... A professora Daniela até fez um histórico, né? Ela começou em 2016, e por indicação da professora Ada, e eu falei assim, quando é a professora Ada, a indicação é aquela coisa bastante persuasiva, vinculante, e na ocasião a gente fez algo parecido com essa das pesquisas, né? Seminários de pesquisas, e os pesquisadores apresentavam, ainda que por pouco tempo, suas pesquisas, e aquilo criava uma comunidade, uma discussão interessante. Então, embora a fala não tenha sido combinada, eu acho que casou bastante. Renovo o agradecimento ao professor Cássio, professora Flávia. Responsabilidade acadêmica, aqui por o Paulo Eduardo, que não é de hoje, graças a Deus. Não é de hoje. Tchau, Flávia. Até daqui a pouco. Acho que agora eu vou tentar nesse aqui. Bom. Muito bom, gente. Foi, na verdade, bem pertinente, porque as perguntas também têm a ver um pouco com o que o Cássio comentou agora. Então, se a gente pensasse em possíveis perguntas em matéria de precedentes que poderiam ser desenvolvidas empiricamente, são apenas algumas, teriam muitas e muitas outras. Acho que essa tem muito a ver com o Mark Galanter, que a Dani comentou, como as assimetrias entre as partes podem refletir na formação de precedentes, e como os julgadores compreendem a participação na formação de precedentes. Tudo a ver com o que acabou de ser dito, por exemplo, sobre a participação de amicus curiae, né, sobre as restrições que são impostas à participação de amicus curiae, mas também a sujeitos, indivíduos que sejam afetados por uma tese repetitiva, por exemplo, no julgamento de recurso repetitivo, repercussão geral e RDR.
Então, esse eixo mais voltado ao acesso à justiça, então, que tem referenciais teóricos mais parecidos com o que a Dani colocou do Mark Galanter, e um segundo eixo de efetividade dos precedentes, que daí pode ser também relacionado aos referenciais de análise econômica do direito, não só, mas também, e algumas perguntas possíveis. Afinal, os precedentes reduzem litigiosidade? Uma grande questão que até acho que é difícil uma pesquisa responder isso de forma peremptória, mas pode trazer insumos para reflexão. Como se dá a aplicação dos precedentes pelos tribunais? Uma hipótese, os tribunais efetivamente aplicam? Tem tipos de precedentes que são mais aplicados que outros? O precedente pega? Existe essa segurança jurídica que o precedente invoca? E uma pergunta que eu tenho visto em vários trabalhos também, não aprofundei aqui, mas como tem sido o uso da tecnologia para a formação e aplicação de precedentes. O Vitor, no STF, o Atlas e o Sócrates, no STJ, e outros mecanismos de inteligência artificial, de uso de tecnologia, até já antecipo uma conclusão de, pelo menos, 2 trabalhos que eu tive contato. É menos do que a gente imagina. Então, existe acho que mais propaganda do uso da tecnologia, mas ainda há muito a que se desenvolver, mesmo em tarefas básicas de seleção de casos. Claro que, assim, hoje em dia, que nem o professor Cássio falou, esse mecanismo Big Mac, usa-se muito a tecnologia para facilitar a formação e a aplicação, mas ainda existe um percurso grande até a gente chegar nesse julgamento automatizado, no robô fazer o precedente, como talvez se projeta no futuro. Bom, seguindo aqui, só... Deixa eu ver se eu estou... Pensando aqui em acesso à justiça e participação, vou trazer alguns exemplos. Onde que eu aponto? Aqui. Vou começar com o meu. Olha que humilde, só que não. Não, vou começar só porque, enfim, eu sei falar bem sobre ele, fui eu que fiz. Então, eu fiz uma análise empírica sobre recursos repetitivos e incidente de resolução de demandas repetitivas da perspectiva do acesso à justiça na minha tese de doutorado, publicado, enfim. E 2 perguntas de pesquisa. Como os litigantes repetitivos e ocasionais utilizam, como são afetados pelas técnicas de julgamento de casos repetitivos, e como se dá a participação e a representação dos interesses daqueles que são atingidos pelos efeitos da tese jurídica. Então, eu olhei recurso repetitivo, principalmente, na parte dogmática e RDR, mas na empírica, só o repetitivo. Por que eu trago o exemplo do meu? Enfim, porque eu tentei, não foi, acho que, plenamente bem-sucedido, mas é uma tentativa de aliar uma análise quantitativa com uma análise qualitativa, ou seja, um estudo quantitativo, que foi basicamente a análise das teses até então fixadas pela STJ, para verificar se elas favoreciam as teses defendidas pelos litigantes habituais ou não. Lembrando, litigantes habituais no STJ, a gente está falando de instituições financeiras, poder público, INSS, grandes varejistas, concessionários de serviço público. Se, nas teses que envolvem os interesses desses grandes litigantes, elas acabavam sendo favoráveis ou não a estes. Um pouco na linha da Luciana Yang, só que específico para a formação de teses jurídicas. E o estudo de caso foi para verificar como que se dá a participação na formulação dessa tese. E vejam só, essa pergunta sobre a participação, dificilmente eu conseguiria respondê-la com um estudo quantitativo, porque ele daria, por exemplo, quantos casos tiveram participação de amicus curiae. Mas não daria a discussão sobre se as manifestações de amicus curiae foram consideradas, se houve um exercício de influência. A participação em si me parece que é uma pergunta que atrai uma análise descritiva mais aprofundada. O que é participação? É difícil quantificar a participação. Ela é mais descrita do que quantificada. Mas, enfim, são escolhas. E só para dar um exemplo aqui de termos de resultado, as teses identificadas até então, de 2008 a 2017, um percentual maior, de fato, favoreciam os litigantes habituais e litigantes repetitivos. Então, 56% contra 37%. Um outro dado que eu não trouxe aqui é o fato de que, na maioria dos casos, esses litigantes repetitivos eram recorrentes. Então, eles chegavam no STJ tendo perdido na instância anterior. E no STJ eles obtiveram teses favoráveis. Então, foi uma forma, também foi uma conclusão que eu extraí de que, de fato, eles são bem-sucedidos nessa formulação de teses jurídicas em vários temas: tributário, administrativo, previdenciário, direito civil. E para o estudo de caso, só para a gente ter também uma diversidade de métodos,
eu olhei para aquele estudo de caso do score de crédito, que é a pontuação de crédito, ou seja, todos nós hoje em dia temos uma pontuação de crédito, mas até aquele momento, ali, 2014, havia uma discussão se isso violava direitos do consumidor. Uma discussão que surgiu no Rio Grande do Sul e chegou no STJ da perspectiva das ações de dano moral, do fato que você não tem conhecimento das informações que são coletadas e tampouco de como essas informações são trabalhadas por você ter a sua pontuação de crédito e, com isso, muitas vezes você tinha crédito negado. Então, algo que poderia ser equivalente a uma negativação indevida. Até então, essa tese era vencedora no Rio Grande do Sul. Você tinha ali muitos acórdãos ratificando que aquilo era uma violação de direitos do consumidor. No STJ, essa tese foi revista, esse entendimento foi revisto, para se entender que o score de crédito é legal, tanto que todos nós aqui, enquanto falamos, estamos sendo pontuados, o score de crédito existe e é muito difundido. Mas o meu ponto aqui não é nem tanto a tese ter sido favorável ou não ao grande litigante, é como se deu a participação. Daí vem a questão das complexidades, coisas que eu não tinha nem imaginado que poderiam surgir, que a pesquisa empírica revela. Muitos amici curiae, os amici curiae que tiveram mais capacidade de influência foram das instituições financeiras, era uma hipótese que já se tinha. Mas uma informação que eu não tinha e que a pesquisa empírica me deu de brinde foi a seguinte: quando o Ministério Público, por exemplo, atua, intervém no julgamento de uma tese repetitiva, de um precedente, ele não necessariamente estará defendendo interesses alinhados com os litigantes ocasionais. Então, a gente tinha a premissa assim, tudo bem que os consumidores não estão adequadamente representados nesse julgamento, porque é um caso, eu até lembro, era o Anderson, consumidor Anderson, motoboy, o caso dele. O caso do Anderson foi lá afetado para definir a tese sobre o score de crédito contra a Boa Vista Financeira, Serasa e afins. O Anderson representou todos nós, sem a gente nem saber. E Anderson nem queria isso. Anderson não acordou pensando que faria isso, fez. Então, tinha essa discussão. Poxa, existe um problema de representatividade adequada. Mas muitos argumentos mas tudo bem, o Ministério Público intervém, está tudo bem. Mas não necessariamente os interesses do Ministério Público estão alinhados com o de Anderson. O Ministério Público defendeu o interesse público, ele atuou como fiscal da lei de forma totalmente adequada. Mas a discussão, a tese que o Ministério Público defendeu era diferente da tese que os consumidores defendiam. Ele entendia, o Ministério Público defendeu a licitude do score de crédito, com algumas adaptações, enquanto os consumidores insistiam e sustentavam a ilicitude. Então, só para a gente ver as complexidades que surgem quando a gente começa a falar de pesquisa empírica. Seguindo aqui, agora vou para outras, sair aqui da minha humildade fajuta. Pegar aqui um estudo, muitos nossos colegas conhecemos, do Fernando Checaira, foi a dissertação de mestrado dele. Ele se questionou qual era a percepção dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a necessidade ou não de participação na fixação de teses de IRDR. Eu gosto dessa dissertação porque ela faz entrevista. Então, a gente já viu aqui uma análise de jurisprudência, um estudo de caso, e agora vamos ver aqui um estudo que faz entrevista. Entrevista semi-estruturada, que é aquela entrevista que você vai com um roteiro, um roteiro que não é fixo, é diferente do survey, que é um questionário já fixo, é um roteiro com algumas perguntas, mas que você não está preso a ele. O Fernando foi lá, com toda a sua cara de pau, no tribunal, e entrevistou 12 desembargadores da Câmara de Direito Público e da Câmara de Direito Privado. E perguntando, naquele roteiro dele, dentre as questões, como eles enxergavam a necessidade de participação ou não no IRDR. Audiência pública, amicus curiae, abrir para a participação das partes do caso que deu origem ao IRDR, abrir para a participação das pessoas que vão ser afetadas pela tese, como que os desembargadores viam isso. E aí, vou dar aqui 2 trechos. Está um pouco longe, mas vou... Bom, a visão geral é de que não há uma percepção acerca da necessidade da participação. A participação não é vista como algo necessário. Existe pelos entrevistados, com várias nuances. Por exemplo, ele identificou que na Câmara de Direito Público há uma abertura um pouco maior do que nas câmaras de direito privado daqueles entrevistados. Mas, veja, o resultado dele, eu não posso falar quantitativamente. 6 desembargadores falaram isso, 3 falaram aquilo, porque não é uma análise quantitativa, é o que foi dito. É muito mais importante do que uma maioria e uma minoria. E algumas falas são interessantes. Por exemplo, essa primeira fala daqui fala: o maior foco do IRDR é a tese em si, não a parte. Então, por isso, uma percepção de que a participação não é relevante. E outra aqui: eu sou da opinião que não deveria haver amicus curiae qualquer,
pois são todos partes interessadas e nós estamos aqui julgando o direito objetivo. Se há ou não imposto, se tem ou não que dar medicamento. Então, uma visão de que o RDR, por ser uma questão de direito, não seria compatível com a participação de amicus curiae. Só para a gente ver aí como que a empiria nos dá outros elementos. Vou caminhando aqui. Agora, eu vou dar 2 exemplos desse eixo de efetividade. Então, vimos 2 sobre participação, 2 sobre efetividade. Esse primeiro aqui, que vai chegar, talvez. Está rolando? Aqui. É do Paulo Neder, que foi até uma banca de doutorado recente, que alguns de nós participamos, que é a repercussão do julgamento de teses jurídicas de RDR em termos de redução de litigiosidade. Uma nota. Como a gente faz pesquisa de RDR, né? Nem tem tanto RDR assim, mas eu tenho uma tese sobre isso. É porque o RDR ele é um mecanismo tão anômalo, tão sui generis, que eu acho que ele desafia várias compreensões nossas sobre diversos aspectos. Sobre participação, sobre representatividade adequada, sobre vinculatividade. Agora até o STJ recentemente falando sobre cabimento de recurso especial sem causa decidida, sobre juizados especiais. Então ele meio que balança põe nosso arcabouço aí no liquidificador. Mas mais uma tese aqui sobre RDR, o próximo não é, só para variar um pouco. Tá? Este aqui, ele faz a seguinte hipótese. No ver do Paulo, os IR10 que julgavam teses favoráveis aos litigantes habituais tinham uma redução de litigiosidade, porque as pessoas, sabendo que iam perder, já não entravam. Ao passo que as teses fixadas de modo desfavorável aos litigantes habituais, eles não mudariam a sua conduta, então a litigiosidade não reduziria. Não sei se ficou claro, né? Então, se, por exemplo, eu tenho uma tese formulada no sentido favorável ao município de que não há um reajuste para o servidor público, as pessoas param de entrar com a ação pedindo esse reajuste. Mas se eu tenho uma tese desfavorável a uma instituição financeira, não necessariamente a instituição financeira muda a sua conduta e os consumidores, enfim, acabam tendo que continuar entrando. Ele fez 4 estudos de caso, menos que a minha amiga ainda, né? Mas aí ele fez toda essa explicação da representatividade desses estudos de caso. Vou pegar direito público, vou pegar direito privado. Ele pegou 2 que o litigante habitual teve uma tese favorável e 2 que o litigante ocasional teve a tese favorável, ou seja, que o grande litigante perdeu. 2 que ele ganhou, 2 que ele perdeu. Existe uma série de nuances dos resultados dele, eu vou só mostrar aqui um pouco mais, de forma mais geral, mas, de fato, nesse aqui, que a tese era desfavorável, perdão, esse aqui que a tese era favorável ao grande litigante, de fato, a litigância se manteve. Esse aqui que a tese era desfavorável ao grande litigante, teve a queda de litigiosidade. Então, ele confirmou parcialmente a hipótese dele de que, sim, o IRDR pode promover uma redução de litigiosidade, mas mesmo as assimetrias que a gente vem discutindo, elas repercutem até nisso. Porque um pouco a reflexão que ele está. Essa redução de litigiosidade, no fundo, está na mão do litigante habitual. O que ele vai fazer com essa tese? Ele vai mudar a conduta dele? Se for uma tese desfavorável a ele? Então, tem muito mais nuances, eu estou dando uma chapada aqui, uma simplificada, mas vejam as possibilidades, né? O Checaira fez entrevista, eu fiz estudo de caso analisando os documentos, as transcrições da entrevista. O Paulo pegou o volume de processos mesmo, tabulou as ocorrências antes e depois da formulação da tese jurídica. Então, a gente tem uma série de possibilidades. E, por fim, uma que até o Paulo a gente fez juntos, né? Mas, na verdade, a gente fez 2 estudos empíricos na EMAG. Eu fiz um sobre precedentes e o Paulo fez um que eu não lembro mais. Da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Qual que era o seu mesmo? A minha era execução fiscal. Execução fiscal. A minha também tratava, mas sobre precedentes. A minha era benefício previdencial. Então, só para contar para vocês, foi uma iniciativa muito interessante que a gente fez. A gente deu um curso para juízes do TRF3 de pesquisa empírica e a gente colocou eles por 6 meses para desenvolver uma pesquisa empírica. Foi maravilhoso. A gente passava uma tarde por semana fazendo com eles lá. Eles escolheram o tema, a gente recortou a pergunta de pesquisa, eles coletaram dados, suaram e fizeram. No meu caso, vou contar a pesquisa que eles fizeram, que foi bem interessante. Eles pegaram aquela tese da repercussão geral sobre a prescrição intercorrente. Foi repercussão geral? Mentira, foi recurso repetitivo. Sobre a prescrição intercorrente da execução fiscal. E eles queriam investigar
Isso foi 2019, a tese é de 2018. Como estava sendo a aplicação dessa tese no TRF3? Se os juízes e desembargadores estavam aplicando a tese ou não. A tese basicamente fala que, para se operar a prescrição intercorrente e execução fiscal, não precisa mais ter a suspensão, o arquivamento, desde que você constate, né, que o prazo prescricional se decorreu sem que tivessem constrições efetivas, poderia, então, se declarar a prescrição intercorrente. Então, primeira conclusão que eles chegaram é que, sim, os juízes estavam aplicando. Tinham poucos casos no tribunal, muitos casos em primeiro grau, e uma citação ampla do precedente. Mas olha que achados interessantes. Eles começaram a analisar qualitativamente essas decisões e perceberam que, quase metade dos casos, essa aplicação era feita como mero reforço argumentativo, ou seja, eram casos que a prescrição seria reconhecida mesmo sem o precedente. Primeiro achado. O segundo achado é como era trabalhoso aplicar esse precedente, porque demandava mudanças de gestão na vara para demarcar que não teve constrição, que o prazo decorreu. Então, eles colocaram assim, o precedente foi feito para facilitar a vida dos juízes, mas ele traz também dificuldades em si. Então, foi bem interessante, né? Então, aqui só esse gráfico mais geral, né, que a maioria dos casos aplica o precedente para reconhecer a prescrição, a grande maioria, mas, em termos mais qualitativos, eles verificaram isso, do uso do precedente como mero reforço argumentativo, quase como jurisprudência, né, e também da complexidade da aplicação efetiva do precedente. A conclusão deles foi assim, precedentes demandam gerenciamento. Então, precedente e gerenciamento andam juntos. Então, algumas conclusões, caminhando para o nosso fim. A primeira é que as perguntas de pesquisa são diversas, mas que muitas vezes elas transitam nesses dois eixos que são muito parecidos com os que a Dani falou. Acesso à justiça e participação e efetividade. É a grande tensão do processo civil, contraditório e duração razoável do processo. Geralmente a gente está nesse debate, né, em várias esferas. A segunda, sobre os métodos, é que há uma possibilidade muito rica de métodos, tanto quantitativos quanto qualitativos. E fica a minha sugestão. Confia no quali. Né? Você vai fazer um estudo de caso? Confia. A qualitativa ele descreve a realidade, ele traz a complexidade. Veja a discussão que a gente fez lá, a pesquisa dos juízes do TRF3. O dado é muito interessante. A maioria aplica o precedente e, né, reconhece a prescrição. Maravilha. Mas olha o que o quali trouxe. Como que ele aplica? Né? E quais os desafios que ele encontra nessa aplicação. Só o quali te dá isso. E a importância de articular os métodos. E, por fim, essa complexidade mostra que a maioria das pesquisas, mesmo quando elas miram em uma determinada pergunta, como o tema de precedentes é tão complexo e tão rico, geralmente outras conclusões vêm à tona e outras perguntas, outras agendas, né, como a Dani colocou no trabalho da Luciana Young, vêm à tona. Então, alguns que eu coloquei aqui, né, os mecanismos de formação de precedentes reforçam assimetrias e limitam a participação, é um possível resultado. A aplicação de precedentes depende de práticas de gerenciamento. E esse do Paulo, as desigualdades também refletem, muitas vezes, na aplicação dos precedentes. E diversas outras conclusões colaterais que advêm desses estudos. É isso, gente. Obrigada. Acho que só ligar. Pode ir. Muito bom, professora Cecília. Eu havia preparado algo para falar também, a gente tinha uma organização, uma de tempo, né? Mas eu vou reduzir bastante para a gente ouvi-los e ouvi-las também. Eu acho que todo mundo tem alguma reflexão para fazer a partir disso. Eu acho que a pesquisa empírica tem um potencial muito grande e é um desafio também em termos de aprendizado, né? Eu acho que ela é interdisciplinar, deu para ficar muito claro. Os problemas, como lida com problemas da realidade, os problemas nunca vêm taxados com uma área. Esse é um problema de processo, esse é um problema de tributário, esse é um problema de economia, esse é um problema de política. O problema, na natureza, ele aparece com todas essas nuances, né? A gente é que olha para o problema a partir da perspectiva do lugar onde a gente está. Então, se eu estou dentro do direito processual, eu olho com essa minha lente. Mas o problema em si,
ele é complexo e a natureza dele igualmente complexa, né? Então, a pesquisa empírica, como ele olha para a realidade, e a realidade se faz multifacetada, demanda também um diálogo interdisciplinar. E um rigor metodológico, para você olhar para esse problema e captar o problema, e não o que você pensa sobre o problema, não a sua opinião sobre o problema, você precisa de rigor metodológico. Então, você vai usar pesquisas, às vezes, um olhar quantitativo, quando você quer saber quantas coisas há naquele problema, qual a altura, qual o tamanho, qual a demora, qual o custo, quanto, né? Ou você pode olhar um olhar mais aprofundado, qualitativo, como você quer saber o como, não o quanto. Como aquilo funciona, como os precedentes são feitos, né? Como os litigantes litigam, né? Como eles se comportam, como eles percebem as coisas. E os dois se complementam, e a ideia toda é ter um olhar complementar. Um pequeno aporte aí, tem um sociólogo da Escola de Chicago, americana, da década de 50, que é basicamente onde se consolidou aí uma ideia de sociologia contemporânea, para além da sociologia europeia, né? Weber, Marx, tal, Durkheim, que é mais, né? A sociologia norte-americana, que ela é empírica, ela é realista, ela se baseia muito em analisar, observar realidades. Esse sujeito, que é o Howard Becker, né? Ele falava assim, para mim não tem essa quanti-quali, eu trabalho muito com a complementaridade dos dois, eu não consigo pensar de outra maneira. E, na verdade, o olhar ele é sempre assim, ele é quantitativo para eu saber o quadro geral, quantos processos tem, quanto tempo demora, quantos juízes tem, e depois mergulhos específicos, aprofundados nos pontos que são mais problemáticos, através de entrevistas, estudo de caso, um olhar mais aprofundado para eu saber na minúcia, né? Porque às vezes a gente olha à distância e a gente vê o quadro geral, mas a gente só vê a superfície, a gente não vê o que tem lá dentro. Então, mas para ver o que tem lá dentro não dá para mergulhar em todo o oceano. Eu escolho determinados lugares que são representativos, talvez, do problema. E aí faço, por isso, um estudo de caso de 1, 2, 3 casos, não 25. Né? Eu escolho alguns casos. Uma outra questão aqui, como ele trabalha com metodologia, com rigor metodológico, a pesquisa empírica ela é bastante democrática. Porque isso o Becker também falava no estudo dele. Ele falava assim, qual opinião, qual estudo vale mais? Qual estudo eu confio? O estudo do professor da Universidade de Nova York, que fez um estudo sobre esse tema, é um professor titular, ou no estudo do meu aluno, que fez aqui um estudo sobre o mesmo objeto, muito parecido. Ele dizia, depende do rigor metodológico de cada um dos estudos, e não exclusivamente da autoridade ou do reconhecimento desses dois pesquisadores. Se fosse pela notoriedade, talvez eu ficasse com aquele professor. Mas se o professor fez a pesquisa dele, sei lá, com base numa opinião que ele teve um dia, sem exatamente testar, observar, verificar com rigor metodológico, pode ser que a solução que ele apresentou seja enganosa. Só que se aquele professor tiver muito reconhecimento no campo, é capaz da solução dele virar lei, ir para o código. E vai ganhar contornos do código, vai virar um modismo, às vezes, né? Fica ali um tempo sendo discutido, mas depois a realidade descredita, porque ela diz, olha, ideia é muito boa, mas a gente funciona de outra maneira, e essa ideia, isso acaba caindo para um outro... né? A gente tem uma série de exemplos, né? O nosso código de processo é de 2015, e o cenário hoje faz 10 anos, é absolutamente diferente. Seja porque os processos são todos eletrônicos, seja porque alguns institutos foram criados e não foram usados, seja porque outros foram criados e aí estão sendo usados de uma maneira que a gente ainda não conhece muito bem. Então, enfim, a realidade ela fala mais alto do que as opiniões. E para compreender, e por isso que a pesquisa empírica é mais democrática, porque às vezes ela dá voz para uma pesquisa, independentemente de ser um argumento de autoridade ou não, independentemente da autoridade daquele argumento. Mas ela tem muitas possibilidades de criar resultados criativos, novos, né, e potencialmente mais eficazes. Com relação aos precedentes, eu tenho tido uma impressão bastante metaforicamente interessante de que os precedentes, no caso brasileiro, eles têm uma característica muito única em relação aos precedentes no sistema anglo-saxão ou de common law.
Lá os precedentes, todos sabem, são criados por adesão, né? Então, eles não nascem como precedentes. A partir das suas próprias qualidades, eles passam a contar com a adesão dos outros julgados, e conforme eles ganham essa adesão, eles são citados, são seguidos, eles ganham seguidores, eles são precedentes influencers, né? Porque eles ganham seguidores e eles passam aí eles ganham essa credibilidade e são chamados como, enfim, precedentes. A Cissa que gosta dessas metáforas. O brasileiro, anotem para meu nome. O brasileiro, ele nasce precedente, porque o legislador, no 927, concedeu o título para ele. Ele estreia como precedente, mas não pelas suas próprias qualidades, porque formalmente ele nasceu num determinado tipo de processo, né, numa ferramenta processual específica, e o 927 diz, você então vai vincular, todos os tribunais observarão. Então, você que gosta das metáforas, no original, ele é republicano. E o brasileiro é nobiliárquico. Ele ganha um título ao nascer. Ele é aristocrático. Ele não ganha pelo seu merecer. Então, na verdade, no fundo é isso. Ele é muito mais monárquico, muito mais aristocrático. O título de precedente advém concedido a ele, independentemente das suas qualidades. No modelo americano, muito mais republicano, a partir do seu próprio mérito, ele acaba se tornando precedente. E, na minha maneira de ver, essa é a razão de uma série de problemas que os precedentes enfrentam, né? Problemas de participação, como foi discutido aqui. Quem vai participar da criação desse precedente? Quem vai poder? O legislador mesmo estabelece, olha, poderão suscitar o IRDR, tais pessoas, mas, eventualmente, a gente pode admitir também a participação de terceiros, na figura de amigos e tal, no recurso especial repetitivo também. Em todos esses mecanismos, ou a gente vai fazer uma audiência pública para tentar trazer as pessoas. O Código de Processo sabe que ele tem um problema ali precisa legitimar, precisa da participação das pessoas para a formação daquela decisão que vai ser nobre, né? Mas nem tantas pessoas assim. Só algumas pessoas, eventualmente vão ser escolhidas. É o seu Anderson, que me pareceu o Peter Parker, né? Aquele cara que um dia nasceu, foi picado, virou um herói. O Anderson virou um herói, né? De repente. Ele nem foi. Então, ele ficava ali na motinha dele, enfim. Problema de participação, que é um problema de acesso à justiça, né? O legislador sabe que é necessário, mas na prática e na realidade nem sempre essa participação acontece. Consequentemente, os precedentes talvez não ganhem essa legitimação democrática ou cidadã. E aí ele não consegue resolver o problema, talvez, os grandes litigantes, mas não sirva como um recado do sistema de justiça para a sociedade, no sentido de que essa determinada matéria, essa determinada questão, a gente julga dessa maneira. Então, nem adianta vocês procederem de outras maneiras, não adianta vir com mais processo. Como não tem participação, esse recado não acontece e os processos continuam acontecendo. Então, a premonição original de que o sistema de precedentes reduziria em 50% o volume de processos, né, foi essa fala em 2010, 2015, de que o Código, pelo sistema de precedentes, reduziria em 50% o volume de processos no Brasil, porque, uma vez existindo os precedentes, as pessoas saberiam qual que é o comando judicial para aquela questão e, a partir de então, mudariam suas práticas empresariais, negociais e estatais, né, governamentais. Isso, na verdade, não aconteceu. Tanto é que, no último, se vocês olharem, o último Justiça em Números, né, falando em precedentes, o CPC prevê, no 1069, que o CNJ vai produzir dados estatísticos para acompanhar o monitoramento do próprio CPC. E um deles é o Justiça em Números, um relatório que sai todo ano, organizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciais do CNJ. O último deu lá quantidade de processos, 80 e tantos milhões, basicamente o mesmo de 10 anos atrás. Entra muito, sai muito, produtividade aumenta, também entra e fica mais ou menos tudo igual. Com 20% de processos, 20 milhões de processos suspensos, dos 83, e desses 20 milhões suspensos,
dos 83 total, só 2,5 milhões são suspensos por IRDR, especial repetitivo, ou seja, mecanismo de precedentes. Em outras palavras, sequer como gerenciamento, gestão do volume de processos, os mecanismos de precedente foram eficazes, porque eles suspendem uma quantidade ínfima do total de processos. Não chegaram a afetar. Os processos continuam chegando, a sociedade não entendeu qual que é o recado, talvez porque seja McDonald's, todos têm a mesma cara, são feitos daquela mesma maneira. Então, aquilo não tem o que um colega do Rio de Janeiro, o professor Pedro Heitor Geraldo, da UF, diz, o efeito pedagógico da justiça. Quando o judiciário profere uma decisão, resolve aquele caso, mas, em tese, tem um efeito pedagógico para a sociedade. Toda a sociedade acaba se comportando em função daquela decisão. Como a gente não sabe como eles são feitos, a gente não participa dessa formação, a gente, digo sociedade, talvez o precedente não tenha esse efeito pedagógico, continua a vir demandas que talvez poderiam não vir, e o efeito como gerenciamento de processo é muito pequeno. Então, olhar o precedente como acesso e participação, como as colegas comentaram, é um foco interessante. Olhá-lo como eficiência e gestão também mas já deu para ver que ele não tem toda essa eficácia, né? Então, acho que teria uma terceira possibilidade de lidar com os precedentes, que aconteceu logo imediatamente, que é aquela de tentar adivinhar qual será a decisão que vai ganhar o título de conde, de duque, de marquês, né? Que é aqueles estudos de previsibilidade do que os tribunais vão decidir. Que é uma produção de conhecimento para venda no mercado. Tem um valor muito grande no mercado de advocacia, né? Mas, enfim, ele costumou mobilizar um conjunto de pesquisas também em direito, sobretudo quantitativas, né? Pesquisas que usam estatísticas para fazer mineração de dados, e tem lá um papel bastante específico na tomada de decisão de determinados atores. Mas acaba que não ganha tanto o debate público, porque a gente são produtos específicos, são consultorias específicas, são pareceres específicos, elas não ganham, a gente não consegue exatamente discutir aquela produção de conhecimento, né? Porque ela tem um viés muito mais mercado do que propriamente científico, né? Então, acho que essas são 3 vertentes, uma para a gestão do próprio tribunal, uma para a participação da sociedade e outra para a previsibilidade dos atores do mercado. E, a partir disso, dá para a gente pensar uma série de outras possibilidades. A professora Cecília comentou aqui. Como é que tem sido a relação entre precedentes e desenvolvimento de inteligência artificial? Se os precedentes são feitos sob determinados vieses, se eles são feitos sem participação ou com determinado viés na sua produção, quando a máquina for aprender com as decisões existentes um código para ela reproduzir futuramente, é isso que a inteligência artificial faz. Ela olha para o que existe, lê aquilo tudo, aprende e passa a reproduzir. Se o que ela vê é um precedente criado de uma maneira que enviesa resultados, ela vai replicar esse viés para sempre. E ela vai replicar aquilo automaticamente. Ou seja, como diz um cara lá, está pior e pode piorar. É algo nesse sentido. Eu disse que ia falar pouco para ouvir mais considerações, acabou que não foi possível. A gente tem 5 minutos ainda. Pois não. Bom dia. Tá funcionando? Bom dia. Obrigada. Foram excelentes todas as palestras. Eu gostei bastante do tema e eu fiquei com uma pergunta, talvez mais para a Cissa, mas também que envolve o tema dos outros. Que, pelo que você falou, a pesquisa quantitativa, assim, através disso, é possível identificar os problemas. Então, no IRDR, por exemplo, se identifica o problema na escolha do caso. Então, por exemplo, aquele observatório do Camilo Zufilato, ele fala que muitos magistrados não sequer mencionam isso nas decisões quando vão escolher um caso representativo. E aí, pela qualitativa, que foi o exemplo que você citou do Shekhaya, seria possível observar os motivos pelos quais eles não estão fazendo isso. E aí eu fiquei me perguntando se essa escolha do caso também assim, pode influenciar
na formação da tese, assim, se você escolher o caso de um litigante, de um jogador habitual, isso pode, pelas pesquisas que você chegou a analisar, isso necessariamente leva a uma tese mais favorável ao jogador habitual, ao litigante eventual, ou se não tem uma relação direta, pelo que você viu, e se tiver uma relação, qual que seria a solução nessa escolha? Então, como que você vai fazer essa escolha da forma mais adequada, considerando que às vezes tem 400 processos, 500 processos, como que o juiz poderia fazer uma análise realmente qualificada para escolher qual seria o melhor caso? Será que seria possível usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer uma análise disso, para fazer uma análise desse filtro? Enfim, algumas perguntas para vocês. Tem mais uma? Acho que se tiver mais uma, a gente já recolhe mais um comentário ou pergunta. Menos sobre a pesquisa empírica, mas talvez mais sobre os mecanismos de formação de precedente, talvez o que foi encontrado nessas pesquisas. A Cissa mencionou que muita gente está estudando IRDR, e a minha impressão, e aí é o achismo mesmo, né, que a gente não confirma empiricamente, mas que talvez o IRDR tenha sido tão estudado, porque dentre os mecanismos de formação de precedente, talvez seja o que as partes sintam que tem um pouco mais de controle, porque existe uma previsão legal de que elas podem acionar aquele mecanismo e participar da formação, portanto, de um precedente que pode vir a ser vinculante, enquanto os demais mecanismos são operacionalizados pelo judiciário, né, pelo Poder Judiciário. É mais um comentário que uma pergunta, mas eu queria saber se vocês têm essa percepção e se isso foi encontrado em alguma das pesquisas que vocês estudaram aí na apresentação. Ótimo. Oi, bom dia. Na verdade, a minha pergunta é mais para a Daniela Gabay, porque ela falou que trabalha com métodos alternativos de resolução de disputas. Se falou muito aqui sobre a questão de precedentes vinculantes e tudo mais, mas, como o Paulo falou, esse precedente nasce já com um título de precedente. E a questão é como a gente pode aplicar esse precedente, por exemplo, na arbitragem, sabendo que talvez isso mude logo em sequência e você vai ter uma decisão que provavelmente não vai ser publicada por causa do sigilo. E como é que trazer isso de uma forma com que faça sentido para esse precedente continuar seguindo e seja aplicado posteriormente? Oi? Exatamente, para que ele tenha seguidores e seja um influencer. Aqui as respostas sobre a questão que a Beatriz colocou da escolha do caso paradigma, né? Primeiro, uma coisa que você falou, Beatriz, assim, sobre a relação. Então, o que eu tive de conclusão é que as teses fixadas são, em sua maioria, favoráveis aos litigantes habituais e que esse dado pode ser analisado em conjunto com o fato de que a maioria dos recursos representativos da controvérsia, o litigante habitual era o recorrente. Então, ele chegava perdendo e a tese era favorável. Mas daí a questão que você fala de correlação você quase fez uma descrição do que é uma análise estatística. Então, assim, para você analisar a probabilidade de, olha, se ele for recorrente, ele tem mais probabilidade de ter uma tese favorável do que se ele for recorrido, teria que fazer uma análise estatística mais aprofundada. Mas, assim, da minha visão dos dados, eu acho que não. A questão pelo que pude apurar também no qualitativo, olha o qualitativo aí, né? O fato é que esse mecanismo de formação, por ele ser numa esfera de cúpula, ele permite maior influência do litigante habitual. Então, não acho que o fator decisivo é ele ser recorrente. Eu menciono que ele é recorrente para mostrar que a tese ele estava perdendo antes. E até para ressaltar que a vantagem é maior do que aqueles 50 e tantos %, ao meu ver. São, por poder dizer, uma vantagem pequena, 50 e poucos % contra 37. Mas se a gente analisa a partir do fato de que ele veio como recorrente, me parece que a vantagem é mais significativa. Sobre a escolha do caso representativo, é interessante porque você pautar essa pesquisa no âmbito do IRDR já mostra uma visão sua sobre a natureza do IRDR, por exemplo, de que ele é mais causa piloto do que procedimento modelo. Não você, né? Ou pesquisador. E no recurso representativo da controvérsia, é um problema
existe sim, os mecanismos de tecnologia são utilizados, até onde eu sei, é uma das grandes utilizações no STJ e no STF, de identificação de repetição. Acho até que é bem difícil hoje em dia seguir sem isso, mas eu vou um pouco na linha do Paulo. Até me perguntaram na minha banca de doutorado. Eu não sei se tem salvação. Mesmo se você escolher um bom recurso representativo da controvérsia, eu não sei se esses problemas que a gente aponta de assimetria seriam sequer mitigados, resolvidos, acho que jamais. E da Débora, eu acho que é um vetor. Tanto, talvez o IRDR aproxima a tese jurídica do jurisdicionado, porque ela é no segundo grau, então ela cria talvez essa curiosidade a mais. Mas eu ainda acho que agora, feito um saldo aí de 5 não, né, gente? 9 anos de CPC. Quase 10, estou louca. A gente tem 54 teses no TJ de São Paulo de IRDR. É muito pouco, né? Assim, não tem um impacto tão significativo. A gente tem muito mais nos outros mecanismos. Então, eu acho também que o interesse é mais acadêmico até do que prático. E o nosso interesse é acadêmico porque ele é bizarro. É isso. Ele é um incidente bizarro. Ele deixa a gente, né, com 1000 questões. Mas olha que interessante, é uma hipótese, né, de pesquisa ser testada, né, porque até em termos acadêmicos, né, a Fabiana Lucia que eu citei e a Maria Tereza Sadek fazem uma pesquisas sobre o sistema de justiça, né, nessa perspectiva até que a Cissa trouxe aí da meta-pesquisa para olhar essas escolhas. E até me lembrou também na pergunta da Beatriz, teve uma banca de um trabalho acadêmico que eu fui, que era um pouco até por trás das súmulas, não tanto pelo RDR, mas quantos casos ocorreram por trás da súmula, né? Como é que era essa discussão antes? E era incrível o quanto eram muito poucos. Né? Então, em termos quantitativos, assim, então também é um foco de pesquisa super interessante olhar esses bastidores, essa construção, né, para chegar ali na ponta. Mas a pergunta da Marcela sobre precedentes na arbitragem, acho que assim, é um tema bastante controvertido, tanto como aplica o precedente na arbitragem diante da autonomia da vontade de escolhas possíveis. Então, normalmente se sai muito pela perspectiva de que isso entra numa linha de argumentação de uma causa de pedir e vai para uma fundamentação de uma decisão, mas o tribunal arbitral não estaria vinculado, né, ao precedente, assim como se trabalha na jurisdição estatal diante justamente dessa autonomia da vontade. Mas é um tema controvertido que gera discussões, tanto nessa perspectiva como na perspectiva inversa, que é da jurisprudência arbitral que se tem colocado, né, como algo que é produzido a partir das decisões e que esbarra bastante aí na questão da confidencialidade. Mas bastante interessante também, enfim, há, né, trabalhos empíricos, não conheço, mas teóricos sobre esse tema. Bom, queria agradecer a todos, queria agradecer a Ana, como organizadora da nossa mesa, minhas colegas professora Daniela e professora Cecília, e convidar a todos e todas para que acompanhem as pesquisas empíricas feitas. Tem muito de aprender a pesquisa empírica, além de outros trabalhos e fazendo a pesquisa. Então, tem uma revista que é específica em estudos empíricos e uma série de dissertações e teses feitas nos programas de pós-graduação que tem trabalhos empíricos interessantes, seja para quem está fazendo pós-graduação e também para quem está atuando diretamente na prática. Eles trazem soluções interessantes para juízes e advogados e outros atores do sistema de justiça. Obrigado mais uma vez.